Vamos continuar falando do BRICS também e a expansão do bloco anunciada oficialmente hoje. O bloco, então, que aprovou o ingresso a partir de 2024 da Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Irã e também a Etiópia. Eu chamo aqui para compartilhar comigo, nessa próxima entrevista que eu vou fazer agora, o jornalista Leandro de Souza. Leandro, vamos continuar aqui nesse assunto aqui comigo. O Leandro está apurando aí uma outra informação. Mas, Leandro, vamos lá então, para entender o que significa então a entrada desses 6 países no cenário internacional, depois aí de 12 anos, Leandro, da entrada da África do Sul, que o Szinho do BRICS é South Africa, que é a África do Sul em inglês. No bloco, então, a gente conversa agora com o Gustavo Menon, que é professor da UCB e Prolan USP. Muito bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Com vocês. Tá jóia, então, professor. Como a gente viu aí, a China, que representa a maior economia do bloco, queria muito, então, essa expansão aí, queria até mais do que foi anunciado nesses 6 aí. Nessa nova governança global, professor, como o senhor avalia, então, esse convite a esses 6 países, esses 6 primeiros países aí, E o que significa a entrada, então, deles no ano que vem no novo BRICS? Aumenta, então, a influência no bloco? Do bloco? Sem dúvida, Simone. Percebam que o projeto, no fundo, está se caracterizando, está se consubstanciando nessa proposta da criação de um BRICS+, ou seja, articular essas economias emergentes na atual cúpula que se encerrou exatamente na data de hoje, a inclusão a partir do próximo ano de Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados dos Árabes Unidos, de forma a pensar de modo estratégico. Estamos falando de 2 países africanos, Etiópia e Egito, e 3 países exportadores e produtores de petróleo, como é o caso de Irã, Arábia Saudita e Emirados dos Árabes Unidos. A atuação do governo brasileiro, Simone, se dá em meio à retomada da sua política externa no sentido de pensar medidas de cooperação sul-sul. Esse resgate, então, do multilateralismo, visando exatamente a composição de um mundo multipolarizado. Percebam que essa cúpula dos BRICS+, também envolveu debate sobre desdolarização e para o governo brasileiro, para a atuação do Ministério das Relações Exteriores, para a atuação do Itamaraty, trata-se de suma importância também pensar a revisitação, a reestruturação dos mecanismos de governança global, como é o caso, então, de rever políticas destinadas ao Fundo Monetário Internacional, revisitar também as medidas articuladas pelo Banco Mundial e, sobretudo, na recomposição do Conselho de Segurança da ONU. Professor, conversando com especialistas hoje, alguns me disseram o seguinte: quem mais conseguiu, talvez, sucesso na sua empreitada na reunião lá na África do Sul foi exatamente a China, mas que o Brasil não teria perdido posição nessa reunião. Eu queria que o senhor interpretasse exatamente esta fala de alguns especialistas, porque muito se falou, por exemplo, que não há muita afinidade entre os países que formam esse bloco. Quem ganha, quem perde efetivamente, na sua opinião? Veja que estamos diante de visões distintas por parte da atuação da política externa. De um lado, a política externa de Pequim, que visualizava, que idealizava a ampliação até maior em relação à composição desse BRICS+, e, por outro lado, uma iniciativa gestada por parte da política externa brasileira de condicionar a entrada desses novos atores, desses novos países, no sentido de revisitar exatamente uma estratégia que possa fazer frente com essas reformas supracitadas. É o caso, de novo, insisto nisso, na refundação, na reestruturação do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tem esse horizonte de ter uma cadeira permanente nesse órgão que é substancial para se pensar as políticas de paz e defesa em todo o planeta, mas a China, ela visualiza os BRICS como esse bloco exatamente de contraposição ao G6 e ao G7. Quando a gente olha, por exemplo, para as economias do G7, a gente está falando aqui das potências ocidentais, mais a economia japonesa, que tem um peso significativo nas correntes de comércio mundial. Agora,
com a ampliação dos BRICS, podemos enxergar exatamente essa contraposição, esse contraponto, onde essa, digamos, nova conjuntura, esse novo bloco, acaba de fato fazendo frente em relação ao peso exatamente desses países diante do mercado internacional. Muito se fala, professor, que o bloco, normalmente os blocos, quando são formados, eles buscam defender seus interesses e os interesses dos seus parceiros. Quero pegar um gancho do que o senhor falou agora, só para exemplificar a respeito de uma cadeira, um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil aspira a ascender aí a esse grupo bastante fechado, mas a China e a Rússia já são participantes. A gente não viu nenhum movimento muito explícito desses dois países no sentido de apoiar o ingresso do Brasil nesse grupo bastante fechado. Queria que o senhor comentasse sobre isso, porque neste primeiro momento os BRICS, a princípio, não funcionaram como um bloco, vamos dizer, de apoio coletivo para cada um dos seus participantes, né? Exatamente. No fundo, a gente não está falando de uma organização intergovernamental. Não tem esse status do ponto de vista do direito internacional. No entanto, o Brasil tem interesses para a garantia da sua soberania nacional, em matéria de se tornar um ator protagonista, por exemplo, nos debates desse Sul Global sobre meio ambiente, sobre a refundação do sistema de governança global. E o Brasil também é parte das discussões sobre o Banco dos BRICS. Lembrando que a atual presidência desse banco está exatamente sob gestão brasileira a partir da atuação da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, no âmbito dessas negociações internacionais, há iniciativas que são contraditórias, há movimentos que são, digamos, contraditórios do ponto de vista da atuação de cada Estado nacional. Veja que a China, ela apostou significativamente numa atuação brasileira diante do bloco como uma espécie de mediador das negociações de paz diante da guerra russa-ucraniana, como que há tensões que afetam essa região da Euroásia, que se materializam no conflito, e o Brasil pode se tornar também um ator relevante nessas discussões. Vale lembrar também que, para além do Banco dos BRICS, para além exatamente dessa intenção de ser um ator importante nas negociações de paz diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, o que a gente percebe do ponto de vista geopolítico, no âmbito das relações internacionais, é cada vez mais uma aproximação dessa aliança sino-russa, como que atualmente, em meio a uma crise da economia russa, a China coloca-se como um ator fundamental para o funcionamento dessa economia de guerra na Rússia. Professor, o presidente Lula, ele falou que para os BRICS, o BRICS, não interessa quem vença, né, as eleições na Argentina que estão para ocorrer aí, não é? A gente viu o tamanho esforço do presidente em anexar, né, colocar a Argentina nesse bloco aí. Duas perguntas para o senhor. Como é que o senhor analisa a entrada, então, da Argentina já para o ano que vem? Melhora a situação dela, porque a gente fala, né? Todo mundo fala, a gente fala, enfim, dessa crise que a Argentina está enfrentando. Melhora um pouco esse acesso quando a gente fala da Argentina no BRICS? E outra, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos têm peso econômico aí quando a gente fala de petróleo, né, professor? Como é que o senhor analisa a aproximação do bloco com eles aí? Eles chegam para fortalecer? Ótima pergunta. Na verdade, duas perguntas candentes, Simone, que toca exatamente nessa política de cooperação Sul-Sul que vem sendo retomada por parte do Estado brasileiro. Veja, que o ingresso do Estado Nacional Argentino ao bloco, ao chamado BRICS+, passa exatamente por um contexto, por uma atmosfera de fortes acentuações e contradições políticas nesse país vizinho. Estamos diante aí da realização das eleições presidenciais na Argentina e eu entendo que essa entrada aos BRICS por parte, o convite formalizado por parte dos BRICS à Argentina, acaba se materializando como uma vitória do peronismo, como uma vitória do atual presidente Alberto Fernandes. Por outro lado,
de acordo com as primárias naquele país, percebam que há uma forte tendência dessa eleição ser uma eleição polarizada. Javier Milei vem despontando como um nome significativo, como um dos nomes favoritos exatamente para essa sucessão presidencial. E lembrando que esse candidato já deu declarações altamente polêmicas, mencionou que não negocia com comunistas, que não faz negócio exatamente com esses países ditos autoritários. O problema é que, do ponto de vista material, do ponto de vista econômico, não há como escapar exatamente dessa divisão internacional do trabalho. A título de exemplo, a China, na verdade, trata-se da principal parceira sócio-comercial, não só da Argentina, mas também da economia brasileira. Quando a gente pega as discussões que afetam o Mercosul, observem que estamos diante de um quadro de fragmentação política e desintegração econômica. Portanto, a China trata-se de um ator central para se pensar as relações comerciais na América Latina como um todo. Em relação aos países produtores e exportadores de petróleo que acabaram de ser convidados para o ingresso ao BRICS, Irã, Arábia Saudita, Emirados dos Árabes Unidos, observem que esse ingresso trata-se aqui de um ingresso fundamental diante das flutuações, da volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional. Isso deve afetar nos próximos dias essas flutuações de preço, mas veja que a China faz exatamente um movimento de se colocar contrário a uma suposta hegemonia, a essa tendência exatamente de controle da economia mundial por parte dos atores ocidentais, em especial a política imperialista dos Estados Unidos, que acaba se rivalizando com os interesses chineses, nesse quadro exatamente de guerra comercial. Professor, a gente queria dizer que não acreditou no presidente Lula quando ele disse que não se importava com o resultado da eleição lá na Argentina, né? Quer dizer, claro que está todo mundo de olho no resultado lá, né, Simone? Com certeza. Temos mais tempo aí para a gente fazer mais uma pergunta para o professor? Vamos saber agora? Temos sim. Leandro, concedo a você. Professor, o senhor falou agora, por exemplo, nessa questão da bipolaridade China-Estados Unidos. O Brasil, embora tenha uma ótima relação com os Estados Unidos, ele, do ponto de vista da parceria comercial, na consolidação do bloco, dos BRICS, ele, de alguma maneira, ele se coloca como um parceiro estratégico da China. Isso, de alguma maneira, pode afetar para o bem ou para o mal a imagem, o esforço que o Brasil tem feito aí para participar dos organismos internacionais, mais do que isso, para ser um país influente nesse processo? Para o Brasil, trata-se de um ponto essencial, fortalecer os diálogos multilaterais, pensar numa política externa independente, que vise exatamente os interesses nacionais, que contemple exatamente os interesses estratégicos do Estado brasileiro, para o fortalecimento também das correntes de comércio que estão colocadas aqui ao Brasil nesse período da primeira metade do século XX, ou melhor, aqui do século XXI. Como que, em grande medida, o Brasil ele apresenta-se como um ator relevante do ponto de vista de uma agenda ambiental, do ponto de vista de uma série de discussões. E para o Brasil não há qualquer intenção de rivalizar-se com os Estados Unidos, tampouco com os interesses chineses, já que a gente está falando aqui de uma série de assimetrias que regem o sistema internacional e acaba tocando exatamente na composição dessa divisão internacional do trabalho. Quando o presidente Lula fala exatamente que não está preocupado com as eleições na Argentina, é que para o Brasil, do ponto de vista de uma política de Estado, nos interessa exatamente o fortalecimento da economia argentina. Para o Brasil seria interessante ter uma Argentina estável, até porque a Argentina trata-se aqui de um grande sócio comercial das empresas brasileiras. A título de exemplo, só para caracterizar e ilustrar esse debate, o segundo maior parceiro sócio comercial argentino é exatamente a economia brasileira, do ponto de vista da exportação, inclusive de produtos manufaturados.
Então, para o Brasil, seria interessante ter uma Argentina estabilizada, uma Argentina de paz, para que toda a região, para que a América do Sul como um todo, se consolide como uma zona de paz. Tá certo, professor. A gente tinha mais perguntas aí para falar com o senhor em relação à nova moeda aí, né, para fazer essa transação comercial entre os países do BRICS, mas vamos ficar para uma próxima oportunidade aqui. Nós conversamos então com o professor Gustavo Menon, que é professor da USB e Prolan USP. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço o convite, estou à disposição e bom trabalho a todos. Tá certo, muito Boa noite, obrigada. Boa professor. noite, professor.